Meu nome é Matheus e eu vou apresentar o trabalho intitulado Células Combustíveis Microbianas, Estruturas e Construções, desenvolvido por mim sob a orientação do professor Edson Romano Nucci. Bom, desde a década de 70, quando ocorreu a crise mundial do petróleo, a busca por recursos energéticos capazes de substituir os produtos petroquímicos tem sido tratada com muita relevância. As pesquisas têm se voltado para tecnologias que apresentem eficiência energética e que promovam a proteção ambiental e a sustentabilidade da sociedade como um todo. E dentre as opções disponíveis, as células de combustível microbiana, as CCMs, representam uma efetiva oportunidade tecnológica. De forma geral, as células de combustível microbianas são dispositivos eletroquímicos que possibilitam tratar efluentes e converter a energia química armazenada em compostos orgânicos em energia elétrica por meio do metabolismo de micro-organismos que crescem em condições anaeróbias sobre eletrodos. Contudo, por constituir uma tecnologia recente, ainda é necessário estudar o efeito da arquitetura e das escolhas de construção das CCMs na produção de energia para melhor entender as limitações de projeto desses dispositivos. Desse modo, este trabalho objetivou realizar uma revisão narrativa a respeito dos domínios e entraves nas construções e estruturas das CCMs e de suas influências na geração de energia elétrica, de modo a colaborar na aquisição e atualização do conhecimento. A coleta do material foi realizada de forma não sistemática no período de março a julho de 2020 em plataformas de buscas. Os principais resultados serão apresentados nesse vídeo. Por meio da revisão, compreendeu-se que a estrutura básica das CCMs é bem conhecida. Ela é composta por dois compartimentos ou câmaras, sendo que o primeiro deles é anaeróbio e obriga um ânodo e micro-organismos, e o segundo é aeróbio e obriga um cátodo. Esses eletrodos são separados internamente por uma barreira que impede a difusão de oxigênio e permite a passagem de prótons, mas são conectados externamente por um circuito elétrico. Mas apesar de existir uma estrutura básica para CCMs, a literatura aponta que diferentes configurações podem ser adotadas para esses dispositivos. Elas podem ser construídas com cátodo exposto ao ar ou submerso sob aeração, utilizando ou não uma membrana como barreira de troca de prótons, em dupla câmara ou câmara única, e podem apresentar bioreator acoplado ou integrado. Ademais, essas configurações podem ainda ser combinadas a fim de obter o melhor desempenho possível. Assim, um primeiro apontamento obtido por essa revisão diz respeito à grande variedade de configurações e arranjos que esses dispositivos podem apresentar. Além disso, compreendeu-se também que o arranjo e o design final do sistema determinam o desempenho, a eficiência e a estabilidade do dispositivo, e que por esse motivo existem dificuldades para comparar os desempenhos de diferentes CCMs. A revisão realizada permitiu constatar que podem existir também variações nos materiais utilizados nas construções desses dispositivos e nos modos em que eles são arranjados e organizados. Desse modo, diferentes arranjos e materiais para os eletrodos, barreiras de troca e recipientes podem ser adotados. Nas células de combustível microbianas, os eletrodos são responsáveis por receber os elétrons produzidos pela oxidação anaeróbia dos substratos orgânicos. O ânodo atua como um aceptor de elétrons artificial e o cátodo recebe os elétrons que atravessam o circuito elétrico. Este trabalho permitiu observar que uma enorme variedade de materiais, arranjos e geometrias de cátodo e ânodo já foram adotados nos estudos envolvendo CCMs, e que estes são parâmetros determinantes na performance desses dispositivos, já que esses critérios se relacionam com as propriedades químicas e físicas dos eletrodos e influenciam o contato com os micro-organismos, a transferência de elétrons, a sua resistência e as reações em sua superfície. Esta lista apresenta alguns dos inúmeros materiais utilizados em pesquisas envolvendo CCMs. Dentre eles, podemos observar placas de titânio, folhas de prata, de níquel, de cobre ou de ouro, materiais inoxidáveis como chapa, malha ou esponja de aço inoxidável, materiais carbônicos como haste, papel e tecido de carbono e chapa de grafite. Ainda no que diz respeito aos eletrodos, constatou-se que a distância entre eles também é um dos fatores que influencia o desempenho das células a combustível microbianas, mas que o espaçamento ideal ainda não é determinado. Na revisão, observou-se que a literatura informa que a densidade máxima de potência na CCM aumenta à medida que a distância entre os eletrodos diminui.
Entretanto, considera-se na literatura, em geral, que a densidade de potência em uma CCM diminuirá quando a distância entre o ânodo e o cátodo for muito pequena. Portanto, para superar os efeitos adversos causados pela variação da distância entre o cátodo e o ânodo de uma célula de combustível microbiana, ainda são necessários estudos que determinem o espaçamento ideal entre os eletrodos. Novamente, devido aos diferentes materiais utilizados como os eletrodos e seus espaçamentos, existem dificuldades para comparar os desempenhos de diferentes CCMs. Este trabalho permite observar também que uma considerável variedade de materiais de recipientes já foi utilizada como bioreatores nos estudos envolvendo CCMs. Para ilustrar, essa tabela mostra que materiais como borosilicato, PET, acrílico, PVC e vidro já foram adotados. Além disso, constatou-se que diferentes capacidades e geometrias já foram adotadas para os recipientes aplicados nesses estudos, e que esses parâmetros também influenciam o desempenho, a eficiência, a estabilidade e a longevidade das CCMs. Novamente, a título de ilustração, essa tabela demonstra que recipientes de diferentes volumes e relações diâmetro-altura ou largura-altura já foram adotados na literatura. Percebe-se que os volumes podem variar de 0,18 litros, passando por valores como 1,57 e 17,2 litros e chegar até a 45 litros. Além disso, as relações diâmetro-altura ou largura-altura variam numa ampla faixa de 0,6 a 4,3. Mais uma vez, nota-se a grande variedade na construção de diferentes CCMs, o que dificulta a comparação de seus desempenhos. No que diz respeito às barreiras trocadoras de próton, percebe-se que são tipicamente colocadas nas CCMs entre as câmaras anódica e catódica, com o objetivo de separar o ânodo do cátodo, impedindo a passagem de oxigênio e permitindo que os prótons passem de um lado para o outro. Essa revisão apontou que diferentes opções são adotadas e aplicadas como barreiras de troca de prótons. Dentre elas, se encontram as pontes salinas, as membranas trocadoras de prótons, mais comumente a Nafion, e até mesmo o solo, como é no caso das CCMs do tipo Soil-Based. Vale destacar ainda que, por meio deste estudo, compreendeu-se que ainda existem limitações no que diz respeito ao relativo pouco progresso feito em arquiteturas práticas usando materiais acessíveis. Além disso, observou-se que a maioria do avanço nos estudos das configurações foi baseada em dispositivos de tamanho de laboratório, de modo que os resultados não podem ser aplicados diretamente a reatores de grande escala. Como conclusões, pode-se destacar que, apesar de a estrutura básica para CCMs ser bem conhecida, diferentes configurações podem ser adotadas para esses dispositivos. Ademais, entende-se que o modo como esses componentes são arranjados na configuração final do sistema influencia o desempenho e a eficiência do dispositivo. No entanto, ainda são poucos ou conflitantes os resultados e as conclusões a respeito das configurações, geometrias e proporções que promovem dispositivos mais eficientes e da influência da disposição de seus componentes na geração de energia elétrica. E que parâmetros que permitam comparar diferentes dispositivos ainda precisam ser melhor desenvolvidos. Assim, compreende-se que, apesar dos crescentes entendimentos acerca das CCMs e de sua arquitetura, ainda são necessários resultados que determinem as configurações e estruturas que promovem melhor desempenho nesses dispositivos. Essas são as referências utilizadas no trabalho.